Eu tenho certeza que se você é professor e professora particular de reforço escolar, tudo que você não quer é cometer erros durante as suas aulas, e principalmente um erro que faz com que a aula fique desinteressante para o aluno, que ele fique com tédio na aula. É tudo que a gente, que é professora particular, não quer que o aluno passe e não quer que aconteça na aula. Por isso, fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te explicar o maior erro que você não pode cometer nas suas aulas, exatamente para que elas não fiquem entediantes e desinteressantes para o seu aluno. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Ana Vitória, eu sou professora de reforço escolar há 4 anos. Comecei aqui no YouTube para falar sobre reforço escolar e principalmente para te ensinar a como se tornar um professor, uma professora de reforço escolar também, porque é um negócio muito promissor que só cresce no Brasil e que cada dia mais precisa de profissionais qualificados e capacitados para trabalhar nessa área. Hoje, inclusive, eu vou falar com você sobre um assunto muito importante, que é sobre um erro que você não pode cometer durante as suas aulas. Se você quer que a sua aula seja interessante, dinâmica, atrativa, esse erro você não pode cometer. Então fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te ensinar como ter uma aula atrativa e dinâmica para os seus alunos. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me acompanhe nas minhas redes sociais que está aqui em cima e me acompanhe lá, porque lá eu mostro meu dia a dia, minha rotina como professora, e você pode conversar comigo, a gente pode ter essa troca, que é muito legal. Agora vamos lá, porque eu vou te explicar um erro que você não pode cometer nas suas aulas. Todo professor, tanto particular de reforço escolar quanto de escola, já enfrentou situações de ver os alunos com aquela aparência ali que está demonstrando o tédio, que não está gostando muito, que o assunto está chato, está cansativo, que queria estar em qualquer outro lugar, menos ali na aula. Qual professor de escola nunca viu um aluno dormir durante a aula? E tem professor, gente, que infelizmente dá uma aula tão parada, tão quieta, tão sem dinamismo, sem dinâmica, que o aluno acaba dormindo. Eu me lembro quando eu era estudante, vou confessar, que eu tinha alguns professores ali, eu tinha uma professora em específico, de uma disciplina específica, que eu não vou falar aqui para não gerar polêmicas, mas eu tinha uma professora específica que a aula dela, gente, não era só eu. Todo mundo, inclusive a diretora da escola, concordava que dava sono. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que evitar que a nossa aula seja assim. Qual é o maior erro que você pode cometer nas suas aulas? É o de ter uma aula sem dinâmica. E o que é dinâmica na aula? Dinâmica na aula é você, desde o início, já chegar cumprimentando o aluno. Oi, fulano, tudo bem? Como você tá? Que bom que você tá aqui. Vamos começar a nossa aula. Como foi seu dia? Você já chega falando com o aluno, já chega criando um ambiente dinâmico, com um tom de voz imposto, você impõe sua voz nesse sentido, né? Procura ali conversar com o aluno, já quebrar aquele gelo inicial. Isso é tudo, e isso vai fazer a sua aula ser atrativa para o aluno. É muito diferente. Imagina a diferença de você chegar e o professor te cumprimentar assim: oi, Ana, tudo bem? Como que você tá? Bora começar nossa aula hoje? Quero saber como é que foi seu dia na escola, quero saber como é que foi seu dia até aqui. Tá tudo bem? Teve alguma coisa aqui na escola que aconteceu de matéria nova que você queira me contar? Já pode ir falando aqui que eu já estou anotando tudo. Isso é um jeito de você começar uma aula. Outro jeito de você começar a aula, já no cumprimentar o aluno: e aí, tudo bem? Foi bem na aula hoje? Foi? Vamos para a aula? Vamos. Vou passar aqui a matéria. Não é bom. Não é bom, é cansativo, me deu cansaço aqui só de fazer. Então, o maior erro que nós que somos professores podemos cometer é hoje ter uma aula parada, uma aula sem dinâmica, uma aula sem interação. Nunca, jamais na sua vida deu uma aula assim. Por mais que você esteja cansado, procura ali pegar um pouquinho do que te resta, né, de força física, porque eu sei que dar aula cansa. Eu dou aula o dia inteiro. Eu digo pra vocês assim que tem dia que 7 horas da noite eu já estou muito cansada. Dar aula cansa, seja na escola, seja, né, no reforço escolar. É cansativo sim, mas é importante prezar pela qualidade da prestação do nosso serviço. Nós estamos dando aula, a gente está prestando um serviço ao nosso aluno.
Então a gente tem que se preocupar também no outro lado, como que esse aluno está recebendo o conteúdo. Garanto para você que o seu aluno ele vai aprender muito mais melhor se a sua aula for dinâmica. E como que eu posso fazer a aula ser dinâmica? Traga vídeos para a sua aula, traga conversas, perguntas. É muito interessante que nós que somos professores, a gente faça perguntas inteligentes para o nosso aluno. Você está dando aula para ele sobre os estados físicos da água. Mostra para ele, na vida real ali acontecendo, uma experiência do ponto de fusão, do ponto de ebulição. Mostra para o seu aluno como que a água passa do estado líquido para o sólido, porque do líquido é líquido, do sólido, por exemplo, é água no formato de gelo. Mas mostra para o aluno, olha, aqui um cubo de gelo, olha, vamos ver o processo da água congelando, tem vídeo disso na internet. Na sua aula online você pode trazer inúmeros recursos para a sua aula ser atrativa. Você pode trazer jogos digitais, você pode trazer perguntas, quiz, você pode mostrar vídeos, você pode fazer coisas interativas, principalmente perguntas. Pergunte para o seu aluno, ouça ele, faz perguntas que sejam sobre o assunto, que instiguem ele a pensar, a refletir sobre aquele tema. Isso faz toda a diferença. Quando você estudava na escola, eu tenho certeza que você passou por um professor que era parado, que a aula não tinha dinâmica, não tinha interação. Não faça isso. Faça com que as aulas dos seus alunos sejam tão boas, mas tão boas que ele não queira que a aula pare. Eu tenho alguns alunos que eles falam, quando eu finalizo a aula, eles falam: nossa, passou tão rápido, sua aula é muito boa. E crianças falando isso, se expressando dessa forma, porque eu, Ana, procuro que a minha aula seja o mais dinâmica possível, para que o meu aluno tenha a melhor experiência dele naquela aula, que seja uma aula marcante. Sei que é difícil porque é cansativo, mas se toda aula que você for ministrar, você pensar, como que eu posso fazer essa aula ser mais dinâmica? Só no seu modo de falar, você já consegue passar uma interação maior. Na entonação da sua voz, na imposição, como você fala, como você gesticula, você já consegue fazer com que essa aula seja mais dinâmica, mais atrativa, sabe? Uma aula com mais conteúdo, com mais coisas. Os alunos adoram. Então é muito importante que você pense nisso. Então o maior erro que a gente pode cometer nas nossas aulas é que a aula seja sem dinâmica. Não cometa esse erro e tenha aulas muito mais legais, tenha alunos mais conectados com você e famílias apaixonadas pelo seu trabalho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que a partir de agora as suas aulas sejam mais dinâmicas, mais atrativas, que você pesquise por metodologias, formas de ministrar o seu conteúdo que podem ser mais comunicativas, mais dinâmicas para o seu aluno. A palavra de hoje foi dinamismo, dinâmica. É muito melhor quando você aprende se movimentando, é muito melhor quando você aprende fazendo, quando você aprende exercitando o conhecimento. Procure levar para a sua aula, para a sua sala de aula, caso você seja professor em escola, o dinamismo. E eu tenho certeza que seus alunos vão se apaixonar por você e pelo seu conteúdo. Fica aqui no canal porque essa semana ainda vai ter muito vídeo bom aqui, com muito conteúdo que vai abençoar a sua vida. E eu aguardo vocês aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais. Fique aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!